Destaque Regional, programa de estreia. Vamos ver se emplaca, hein, gente? Estou torcendo aqui, vamos nos dedicar muito e a partir da semana que vem eu já quero passar o endereço eletrônico, uma forma de comunicação para que a gente possa estabelecer um diálogo permanente aí. Mas avisa, hein? Avisa todo mundo que está começando esse programa na TV Convenção a partir dessa semana. E programa de estreia com a presença ilustre do Valderez Antônio da Silva, ele que é o secretário da Cultura e Turismo do município de Salto. Ator, diretor de teatro, roteirista, um apaixonado pela nossa região. E Salto é considerada, Valderez, celeiro dos astros, e a gente sabe da paixão que você tem pelo teatro. Como é que você vê a questão artística dessas três cidades? Como é que é a sua avaliação? Você que é um militante, um ativista cultural. Elas têm, obviamente, uma vida cultural bastante razoável. Há diferenças sensíveis entre o que se vê em uma e o que se vê em outra. E, sobretudo, elas juntas formam aí quase 500 mil de pessoas, o que é um público considerável para isso daí. Eu vejo a cultura, eu vejo a prática da cultura como uma das ferramentas mais eficientes para que se aprofunde um diálogo que é muito imperfeito ainda entre essas três cidades. Elas têm que se aproximar mais, elas têm que interagir mais, e elas não fazem isso ainda o suficiente, o que diminui a força delas. Eu sempre bato nessa tecla, já falamos sobre isso com o prefeito de Indaiatuba, com o prefeito de Itu, várias vezes. Então, antes eu gostaria de salientar o que? Quais seriam os caminhos possíveis para que essas três vizinhas ou irmãs se aproximassem? Talvez o caminho econômico, mas isso daí obedece a forças de mercado, a forças econômicas que quase que independem dos governos locais. Então, não me parece muito. As ações governamentais, algumas ações sim. Vamos dar um exemplo, o consórcio do Piraí, do Ribeirão Piraí, onde as três cidades estão atuando junto, mais Cabriúva, para construir uma represa, uma barragem que é do interesse delas. Ou do trem republicano entre Itu e Salto, são excelentes exemplos. As lideranças dessas três cidades deveriam procurar outras formas delas trabalharem juntas. E a cultura talvez seja a mais rápida e a mais fácil ferramenta para promover isso daí, porque ela coloca o cidadão de Indaiatuba mais em contato com a realidade de Itu ou de Salto. No momento em que você desloca um grande evento artístico de um grupo de Itu para Salto, ou de Indaiatuba para Itu, etc. e tal, você está levando porções de vida de uma cidade para outra, você está levando notícia, você está levando ideias, você está fazendo com que pessoas se conheçam ali e que retribuam convites, né? E isso não aconteceu ainda até hoje, mas eu acho que é um grande caminho incentivar uma vida cultural mais próxima através do poder público de início. Interessante, eu concordo totalmente. Hoje há essa ligação econômica, mas se nós, com a força da classe artística, integrarmos a região, seria muito forte. Só para pegar o gancho, eu jamais acreditaria que nós conseguiríamos, se não tivesse a junção em consórcio, essa luta e essa represa, nós teríamos conseguido esses 52 milhões, por exemplo, para a represa, ou esses 10 milhões para fazer o trem Salto Itu. Então, quando nós descobrirmos a força que nós temos, ninguém nos segura. Mas, Valderez, será que estamos ousando dizer que um programa de TV, e que a TV Convenção pode ser uma indutora disso tudo? Você acha que a imprensa, você que também já militou, tem articulista do jornal lá, Taperá de Salto, e já dirigiu jornais, você acha que a imprensa pode ter um papel nesse processo de ajudar também, além da classe artística, a integrar? Ela pode, já houve tentativas nesse sentido e existe no momento tentativas nesse sentido. Vamos lembrar que há jornal em Itu com um caderno ou com seção dedicada, destinada a assuntos de Salto. Há jornal de Salto com um caderno específico para Itu. Indaiatuba tem sido mais difícil e eu acho que o problema maior a ser sanado
é o do distanciamento de Indaiatuba para com Salto e também para com Itu. Por influência, inclusive, da proximidade maior de Indaiatuba com Campinas. Certo. Estão coladas ali, então a atração é muito grande para aquele lado. E a gente lamenta, em termos culturais, por exemplo, e de imprensa, idem, que às vezes você está tendo um evento excelente, em Salto de excelente nível, pouquíssimas pessoas em Indaiatuba ficam sabendo. E as cidades estão num processo de conurbação, se juntando, e às vezes elas funcionam como se vivessem, e vivem efetivamente, uma olhando para um lado, a outra olhando para o outro. Quem que pode saber? A imprensa teria que fazer alguma coisa desse tipo. As secretarias de cultura, de turismo das 3 prefeituras e os órgãos de imprensa e algumas lideranças sociais deveriam promover com urgência, na minha opinião, um seminário para estabelecer formas práticas de intercâmbio. Você pegar o Coral Vozes de Itu, por exemplo, e levá-lo a se apresentar na Sala Acrísio em Indaiatuba. Ou você pegar uma academia de Indaiatuba e trazê-lo para a Sala Palma de Ouro em Salto e vice-versa, mas com uma sustentação dos órgãos de imprensa consciente, uma propaganda daquela consciente falando, estou prestando um serviço de integração. E isso depende, no momento, do poder público. Depende das autoridades ligadas à cultura e áreas correlatas e à educação das 3 cidades fazer isso. Então, programa de estreia do Destaque Regional, mas eu queria deixar uma pergunta no ar para você. Você é muito sincero. E dentro dessa sinceridade eu quero deixar no ar o seguinte. Você acredita que dá para fazer essa integração lá no íntimo do seu ser? Você acha que dá certo diante de todas as diferenças, as características de cada cidade? Isso que eu quero saber de você daqui a pouquinho.